mas eu tenho certeza, agora, que o professor João Léo Amado, que viveu recentemente uma crise, não é? E foi ultrapassada, né, professor? Foi ultrapassada. Então, certamente, nos trará a solução. O professor João Léo Amado é professor associado da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, membro da direção da Associação Portuguesa de Direito do Trabalho, vice-presidente da direção do Instituto de Direito das Empresas e do Trabalho, membro da lista de árbitros presidentes do Conselho Econômico e Social, presidente da direção da Associação de Estudos Laborais, que edita a revista Questões Laborais, redator da revista de Legislação e de Jurisprudência, autor, entre outras obras, do livro A Cessação do Contrato de Trabalho, uma perspectiva luso-brasileira, da editora LTR São Paulo. Professor, aguardamos que o senhor nos dê a solução com um laço, né? O senhor tem a palavra. Muito boa tarde a todos. Permitam-me que comece brevemente por palavras que julgo que são indispensáveis. Primeiro, para agradecer o convite para, de novo, participar neste congresso, agradecer à Presidente, Desembargadora Gisela, à Desembargadora Maria Inês e, permito-me em especial, aos meus grandes amigos, Francisco Giordani, Ana Paula Lockman, Carlos Bosco, este convite para regressar aqui a Paulínia, 4 anos depois de já ter participado, na altura, no 15º Congresso. É para mim uma honra, um prazer. Queria também felicitar a Comissão Organizadora pelo êxito, mais uma vez, deste Congresso. Eu sabia, antes de regressar, sabia qual tinha sido na minha vida, e a minha vida já vai relativamente longa, e com muitos congressos, com muita participação em todo o tipo de seminários e colóquios, sabia qual tinha sido o maior congresso onde tinha estado, o mais participado, com mais de 1000 participantes. Não me lembrava, antes de voltar a Paulínia, qual teria sido o segundo maior congresso onde tinha participado, mas agora tornou-se fácil para mim. Os 2 maiores congressos onde estive foram os 2 congressos do TRT em que pude participar, o 15º e o 19º, porque não há, para mim, comparação em termos de dimensão, de envergadura desse feito. Portanto, muitos parabéns à Comissão Organizadora e muito obrigado do coração por me terem convidado. Também saudar, naturalmente, os colegas da mesa, o Ministro Dzena, o professor Sequeira Neto e o professor e grande amigo Nelson Manrich. É um prazer também participar nesta mesa em conjunto convosco. Bom, o tema é este, um tema muito difícil, já foi dito, o futuro do contrato de trabalho. Podemos colocar, julgo que a ideia era essa, colocar aqui a mesma pergunta que já foi ontem colocada a propósito dos sindicatos. Haverá amanhã para o contrato de trabalho? É uma figura que tende a desaparecer, que vai ser superada, designadamente, eu falarei disso mais na parte final da exposição, nesta época da tal quarta revolução industrial, do trabalho 4.0, vai acabar com o contrato de trabalho. Procurarei, naturalmente, dar aqui a minha opinião, sem querer fazer muita futurologia, porque é extremamente difícil. Mas então, começando
pelo início, bom, nós sabemos qual é o ponto de partida, ou qual foi, já aqui foi referido, de resto, enfim, o direito do trabalho, o ambiente em que foi criado, a ideia de que é um direito pensado para regular o trabalho assalariado, é um produto da primeira Revolução Industrial, da fábrica, tinha no operário fabril o seu protótipo, digamos, de trabalhador, e o direito do trabalho construiu-se historicamente, e eu diria cresceu durante todo o século XX, um pouco na base desta distinção que ainda hoje vigora, uma distinção, diríamos, bipolar entre o trabalho autónomo e o trabalho dependente, assumindo-se sempre, por toda a parte, que o direito do trabalho surgiu, e ainda hoje tem essa finalidade, surgiu para regular não todo o trabalho humano, mas apenas o trabalho assalariado, por conta alheia, subordinado, heteroconformado, heterodeterminado. Esse foi o centro das preocupações do direito do trabalho desde o início. E a esse propósito, então, construiu-se nas últimas décadas, por toda a parte, nos países de forma mais expressa, eu já vou dar o exemplo português, noutros sem que a lei tivesse avançado com noções de contrato de trabalho, mas, um pouco por todo o lado, a ideia de que o elemento essencial do contrato de trabalho, para distinguir o contrato de trabalho de outros contratos que já não relevavam para o direito do trabalho, consiste ainda hoje na tal ideia da subordinação jurídica. Interessa-nos, sobretudo, o trabalho que é prestado em regime de subordinação jurídica. Simplesmente, também por força das circunstâncias em que o direito do trabalho surgiu, por ser um produto da fábrica e por ter sido criado muito na base do tal modelo que foi aqui já descrito, taylorista, fordista, nós, de algum modo, fizemos aquilo, e eu aqui vou utilizar a lição também de uma professora brasileira, a professora Lorena Porto, que justamente tem um trabalho muito valioso sobre esta matéria da subordinação jurídica e do critério delimitador do contrato de trabalho face a outros contratos, e que sublinhou justamente que, porventura, estamos aqui a incorrer na tal figura da sinédo, que isto é, a confundir a parte com o todo, isto é, muitas vezes quando falamos ou pensamos na subordinação jurídica, imediatamente assimilamos, muitas vezes até quase que inconscientemente, a subordinação jurídica àquela figura do operário fabril, do chão de fábrica, do trabalhador padronizado, com horários bem definidos de entrada e saída no trabalho, com uma fiscalização rigorosa e constante da sua atividade, que tem a sua atividade sempre comandada pela entidade empregadora ou por superiores hierárquicos. Ora, justamente aquilo que penso que nesta primeira parte da exposição eu me propunha tentar, enfim, demonstrar, enfim, se é que é possível referir isto, é que a noção de subordinação jurídica não é assim tão estreita e que tem a suficiente plasticidade ou elasticidade, e todo o século XX e o processo de expansão do direito do trabalho e da noção de contrato de trabalho prova isso, permite justamente compreender muitos outros trabalhadores, muitas outras prestações de trabalho, para além daquela típica tradicional do operário da fábrica fordista, e detectar nessas relações a existência da subordinação jurídica e, portanto, a existência de um contrato de trabalho que, nesse sentido, continuaria a ser válido e operativo e, portanto, continuaria a ter, porventura, presente e, talvez, futuro na situação atual e para nos próximos anos. Claro, todos sabemos que o critério da subordinação jurídica tem sido, sobretudo nos últimos anos, posto muito, enfim, de algum modo foi colocado em xeque justamente por força das transformações económicas e do advento e do incremento de novas tecnologias, da sociedade da informação, de novas formas de trabalhar, de novas realidades empresariais,
que de resto também exigem muitas vezes um outro tipo de trabalhador, não o trabalhador, digamos, quase passivo e cegamente obediente, típico da velha fábrica, mas o empregador diz-se hoje mais qualificado, mais proativo, mais polivalente, mais dinâmico, com mais iniciativa e, portanto, um trabalhador dir-se-ia também um pouco mais autónomo do que o velho operário fabril que esteve, enfim, na matriz do direito do trabalho. E, portanto, é verdade que, sobretudo nos últimos anos e sobretudo com as novas tecnologias, esta ideia da subordinação jurídica começou a ser muito questionada, justamente porque se entender que ela, enfim, estava pensada para um tipo de trabalho, para um tipo de empresa e um tipo de atividade produtiva, porventura que predominou no século XX, mas que no século XXI estaria ultrapassada. Eu diria que bom, os vários sistemas jurídicos foram reagindo à sua maneira. Por exemplo, falando no meu caso, enfim, naturalmente sou português, vou falar-vos sobretudo da experiência portuguesa, não para tentar dar a solução mágica que todos aqui nós gostaríamos, mas para ilustrar as discussões que também em Portugal existem em torno do contrato de trabalho e da sua validade e operatividade no futuro. Nós, em Portugal, a lei portuguesa, o Código do Trabalho, contém uma noção de contrato de trabalho, define o contrato de trabalho. E tem havido alguma ligeira, talvez, mas alguma evolução nessa noção legal. Durante muito tempo, em Portugal, tivemos uma noção, que de resto ainda hoje subsiste, que está enunciado no Código Civil português, um diploma já antigo, um diploma de 1966, que dá a noção de contrato de trabalho, estabelecendo que contrato de trabalho é aquele pelo qual uma pessoa se obriga, mediante retribuição, a prestar a sua atividade intelectual ou manual a outra pessoa, sob a autoridade e direção desta. Esta foi a noção clássica, digamos, de contrato de trabalho que durante décadas vigorou em Portugal. Claro, sempre se disse, bom, cá estão os elementos essenciais, prestação de atividade, retribuição e, sobretudo, aquela parte final, que é sempre a parte, ou quase sempre a parte mais relevante. O trabalho, o trabalhador tem que prestar a atividade sob a autoridade e direção da entidade empregadora. Nos últimos anos, o Código, houve aqui uma ligeira reformulação da noção. Temos hoje o diploma mais recente, já deste século, do século XXI, Código do Trabalho Português, que é de 2009, e que avança com uma outra noção semelhante, mas não idêntica, apesar de tudo, de contrato de trabalho. Agora, o Código, a Lei do Trabalho, define contrato de trabalho como aquele pelo qual uma pessoa singular se obriga, mediante retribuição, a prestar a sua atividade a outra pessoa, no âmbito de organização e sob a autoridade desta. Tem havido muitas discussões em Portugal, em termos doutrinais, sobre até que ponto é que esta nova noção difere da anterior, se no fundo é a mesma coisa, se há ali alguma evolução conceitual. De todo modo, há um elemento que pode ter algum relevo. Deixou de se falar agora na ideia da direção por parte do empregador. Essa ideia desapareceu da noção de contrato de trabalho e agora coloca-se o acento tónico na ideia da inserção do trabalhador no âmbito de organização da entidade para a qual labora. E há uma parte da doutrina portuguesa que entende que isto é um sinal, mesmo que um sinal discreto e não muito vigoroso, mas um sinal de alguma abertura do próprio legislador, em sede de noção do contrato de trabalho, para a ideia de uma visão mais elástica ou mais flexibilizada da subordinação jurídica. Já não estamos a pensar na ideia do trabalhador que está sempre sob a direção da entidade empregadora, coloca-se mais a tónica na ideia do trabalhador como alguém que desenvolve uma atividade inserindo-se no âmbito de organização da entidade empregadora. Claro,
são nuances, porventura não muito significativas, mas para alguns autores revelam precisamente essa abertura da lei, a necessidade de a própria noção de contrato de trabalho ir acompanhando as novas realidades e tender também a tornar-se mais elástica e, sobretudo, a distanciar-se daquela concepção muito estreita, muito acanhada da subordinação como correspondente, precisamente, àquele modelo típico, tradicional de trabalhador que entra às 8 da manhã numa empresa, que trabalha 8 horas por dia, sempre sob a direção estreita e a fiscalização constante de uma entidade empregadora. Bom, a ideia de que pode haver, portanto, subordinação muito para além disso, parece ter algum acolhimento no sistema português. Mas, para além disso, para além de poder haver oscilações na noção de contrato de trabalho, eu diria que, em Portugal, digamos, a adaptação do direito do trabalho às novas realidades, sobretudo nas últimas décadas, tem passado não tanto por questionar a validade do contrato de trabalho como elemento-chave para qualificar a relação de trabalho, para definir as fronteiras do direito do trabalho, porque no fundo é isso que estamos aqui a tratar, que relações da vida, que prestações de trabalho é que serão disciplinadas por este ramo do direito. Digamos, em Portugal não tem sido contestada a figura do contrato de trabalho, nem a ideia da subordinação jurídica. O que tem havido, claramente, nas últimas reformas legislativas, e nós temos tido várias reformas, tivemos muitas no século XX e já temos 2 códigos do trabalho só no século XXI, tivemos um em 2003, outro em 2009, tivemos depois reformas mais pontuais justamente no período da crise, quando o Estado português passou por uma situação de desequilíbrio financeiro grave que levou a que, enfim, até o próprio Fundo Monetário Internacional tivesse intervindo em Portugal, exigindo reformas trabalhistas também, em 2012, em 2013. Portanto, as nossas reformas são múltiplas, são constantes, mas diria que nesta matéria o que tem sido um traço óbvio tem consistido e isso vou falar um pouco naquilo que o professor Nelson já referiu, em cada vez mais o contrato de trabalho deixar de ser ou de corresponder apenas àquele modelo típico, standard, em que também nós quase sempre pensamos quando falamos no contrato de trabalho. Isto é, o trabalho a tempo inteiro, o trabalho por tempo indeterminado, o trabalho em que o trabalhador se desloca para a empresa fisicamente para aí cumprir a sua atividade. Bom, o que tem sido uma tendência muito forte do direito português, e penso que agora também do direito brasileiro, é começar a conceber cada vez mais modalidades atípicas, muitas delas modalidades precárias de contrato de trabalho. O Código Português, só para dar esse exemplo, conhece, para além do contrato standard típico, que ainda é supostamente o dominante, o contrato de duração indefinida, em que o trabalhador trabalha todos os dias, deslocando-se para a empresa, que tem uma entidade empregadora bem definida. Para além disso, a tendência tem sido a de multiplicar as chamadas modalidades atípicas de contrato de trabalho. Só no Código do Trabalho português estão, hoje em dia, previstas o contrato a termo, o contrato a prazo, cada vez mais relevante na prática, o trabalho temporário, portanto, o trabalho prestado através de empresas de trabalho temporário que contratam o trabalhador para o ceder a uma outra empresa, onde ele vai desenvolver a sua atividade, o trabalho a tempo parcial, já bem conhecido, o trabalho intermitente, também agora regulado aqui no Brasil, o trabalho em comissão de serviço, notem, um contrato de trabalho pensado para trabalhadores que ocupam cargos de chefia e de direção das empresas. Portanto, o próprio legislador português assume que a subordinação jurídica própria do contrato de trabalho é compatível com a existência de relações de trabalho subordinado com trabalhadores de chefia, de direção, criando para essa categoria de trabalhadores uma modalidade contratual própria, contrato de trabalho em comissão de serviço, o contrato de teletrabalho, também regulado no Código Português, e, portanto, a ideia de que
digamos, não há um contrato de trabalho, há cada vez mais várias modalidades de contrato de trabalho, muitas delas, precisamente, colocando em xeque não a noção de contrato de trabalho, não a ideia de subordinação jurídica, mas colocando em xeque o tal modelo standard do velho contrato de trabalho tradicional por tempo indeterminado. Esse sim talvez esteja hoje em crise, não tanto o contrato de trabalho do CUR. Para além disso, também o direito do trabalho, não sei como é aqui no Brasil totalmente, mas em Portugal, cada vez mais, além das tais modalidades reguladas no próprio Código de Trabalho, vão-se multiplicando os estatutos laborais especiais, isto é, os chamados contratos de trabalho sujeitos a regime especial em várias atividades, desde o trabalho doméstico, que aqui também tem no Brasil, ao contrato de trabalho dos atletas profissionais, dos profissionais de espetáculo, de muitos outros, têm diplomas próprios, em que a lei reconhece que há um contrato de trabalho com todas as notas definitórias do contrato de trabalho, mas em que o próprio legislador regula, organiza essas relações de trabalho de forma distinta, por vezes marcadamente distinta, daquilo que consta do Código do Trabalho, digamos, do diploma geral, da Lei do Trabalho Geral em Portugal. Daí que se diga que, portanto, esta é a tendência, inclusive, também, penso que aqui no Brasil sucede o mesmo, para mostrar a elasticidade do conceito do contrato de trabalho, a ideia de que o contrato de trabalho e a subordinação jurídica que lhe está inerente não tem constituído obstáculo a que mesmo nas chamadas profissões liberais, livres, marcadas por uma grande autonomia técnica dos respectivos profissionais, a lei reconhece claramente que pode haver contrato de trabalho para o exercício da medicina, para o exercício da advocacia e de tantas outras profissões liberais, onde, diríamos, tradicionalmente poder-se-ia questionar se um médico, ou um advogado, ou um arquiteto, ou um economista, dada a autonomia técnica que caracteriza as suas profissões, se isso era compatível com a dependência própria do contrato de trabalho. Do ponto de vista técnico, pelo menos, em Portugal isso não levanta qualquer dificuldade. Outra coisa é a resistência psicológica que por vezes existe em alguns destes profissionais em assumirem que são trabalhadores, que têm contratos de trabalho. Por exemplo, na advocacia, em Portugal, isso é muito frequente. Enfim, no plano psicológico, nem sempre o advogado, mesmo que realmente seja um trabalhador assalariado, e nós temos lá muitos nessa situação, nem sempre convive bem com essa ideia, justamente pela carga, para ele, porventura, negativa associada ao trabalho subordinado. Mas, do ponto de vista jurídico, o próprio Estatuto da Ordem dos Advogados portuguesa prevê expressamente que a profissão de advogado pode ser prosseguida quer através de contratos de trabalho, de prestação de serviço, mandato, etc., quer através de contrato de trabalho. Portanto, o advogado pode ser perfeitamente um trabalhador, um titular de um contrato de trabalho. Isto para dizer o quê? Para dizer que, voltando ao ponto inicial, que aquilo que o século XX nos mostrou, eu daqui a pouco passarei um pouco mais para estas questões das novas tecnologias, é que esta noção de subordinação jurídica própria do contrato de trabalho é uma noção extremamente elástica, nós muitas vezes dizemos isso, é uma noção de geometria variável, a subordinação jurídica conhece graus, comporta graus, pode ser muito intensa, e continuamos a ter hoje situações de subordinação jurídica clássica, tradicional, mas pode também ser muito atenuada, como será, porventura, no caso dos trabalhadores que ocupam cargos de chefia, ou como será em relação a um advogado, a um médico, e ainda assim, repito, não se tem colocado dúvidas quanto à operatividade do conceito de contrato de trabalho para regular as várias relações que se estabelecem por ocasião do trabalho por parte destes trabalhadores. Claro que isto implica, e eu faria aqui uma referência breve, implica também determinar, dado que estas fronteiras são muitas vezes difíceis de demarcar entre o trabalho autónomo e o trabalho subordinado, e como é pacífico que a noção de subordinação jurídica não se limita à do velho operário fabril que corresponde à tal matriz do direito do trabalho, torna-se muitas vezes complexo determinar
até nos tribunais, quando é que existe um contrato de trabalho entre dois sujeitos, entre alguém que presta uma atividade e alguém que recebe essa atividade pagando uma remuneração. No sistema português, enfim, valem as regras, julgo que do sistema brasileiro, são mais ou menos universais. Bom, a questão da qualificação é importantíssima e vigora também em Portugal o chamado princípio da primazia da realidade. Os contratos são o que são, não aquilo que as partes dizem que são. O tribunal, se surgir um problema destes de qualificação da relação, vai tentar averiguar se estão ou não presentes os elementos definidores de contrato de trabalho naquela relação. A diferença, enfim, o elemento adicional que o sistema português conhece nesta matéria, é que em Portugal foi introduzida no primeiro Código do Trabalho, em 2003, e já sofreu várias alterações de redação, mas existe uma presunção de laboralidade, isto é, a presunção da existência de contrato de trabalho. De resto, isso consta de uma recomendação da Organização Internacional do Trabalho como forma de combater o falso trabalho independente, as relações de trabalho encobertas, dissimuladas, a existência, uma das vias propostas pela OIT consistiu justamente em que os diversos Estados-membros criassem no seu ordenamento presunções de laboralidade que facilitassem a prova a quem presta uma atividade da existência de um contrato de trabalho. É a situação hoje em dia em Portugal. Há um artigo do Código do Trabalho português com bastante importância prática, o artigo 12 desse Código, que estabelece precisamente essa presunção. Notem, uma presunção, claro, relativa, ilidível, iuris tantum, pode ser ilidida, mas favorece a situação do trabalhador. A redação desse artigo é a seguinte, eu refiro muito rapidamente. O artigo estabelece que se presume a existência de contrato de trabalho quando, na relação entre uma pessoa que presta uma atividade e outra que dela beneficia, se verifiquem algumas das seguintes características. Algumas, portanto, não têm que ser todas. Quando a atividade seja realizada em local pertencente ao seu beneficiário ou por ela determinado, quando os equipamentos e instrumentos de trabalho utilizados pertençam ao beneficiário da atividade, quando o prestador da atividade observe horas de início e de termo da prestação que sejam determinadas pelo beneficiário da atividade, quando seja paga com determinada periodicidade uma quantia certa ao prestador de atividade, como contrapartida da mesma, ou ainda quando o prestador de atividade desempenhe funções de direção ou chefia na estrutura orgânica da empresa, verificando-se algumas destas características, em regra diz-se pelo menos duas. Suponhamos o prestador de atividade prova que na sua atividade utiliza instrumentos que não são seus, mas que são do beneficiário da atividade e que tem um horário definido, não por ele, prestador, mas pelo beneficiário da atividade, e imediatamente, digamos, a lei portuguesa presume que há um contrato de trabalho, que há uma relação de trabalho ou de emprego subordinado e passa, digamos, o ónus da prova passa a pertencer ao beneficiário da atividade, tentar elidir a presunção e demonstrar que isso não corresponde à verdade. Foi uma técnica, enfim, com, porventura, algumas limitações, mas que, em alguns casos, tem auxiliado os tribunais e tem facilitado a vida ao prestador de atividade, no sentido de ele conseguir demonstrar que tem ou tinha um contrato de trabalho com aquela entidade que beneficiava da sua atividade e, portanto, que tinha direito à proteção inerente à legislação trabalhista. Isto quanto ao artigo 12. Claro, continuamos ainda hoje também em Portugal a partir dessa regra de que o direito do trabalho se aplica e procura regular o trabalho dependente, subordinado. O trabalho autónomo, o trabalho verdadeiramente autónomo,
permanece ainda hoje fora das fronteiras do direito do trabalho. Como saberão, há muitas propostas de tentar criar aquilo que um autor chamou um direito do trabalho sem adjetivos, que compreendesse todas as formas de trabalho humano. Não chegámos lá ainda, não sei sequer se para aí caminharemos, porventura não. O que temos em Portugal, aliás, como em muitos outros países europeus, é uma espécie de categoria híbrida ou intermédia, que aqui, enfim, na Itália e aqui no Brasil, muitas vezes se designa por trabalhadores parasubordinados, isto é, situações em que, apesar de se entender que não há subordinação jurídica, há, por parte de quem presta atividade ou quem presta um serviço em relação ao beneficiário da atividade, há uma situação de dependência económica. E, portanto, de algum modo, a dependência económica, mesmo por parte de alguém que não está juridicamente subordinado à entidade para a qual trabalha, é reconhecida pelo sistema português, que estabelece uma equiparação, refere-se a situações equiparadas, contratos equiparados. Não são propriamente contratos de trabalho, mas também não estamos a falar de trabalho autónomo verdadeiramente. É o tal trabalho para subordinado, autónomo do ponto de vista jurídico, mas economicamente dependente. Então, para estes trabalhadores, a lei do trabalho, enfim, faz com que alguns dispositivos, só alguns, não todos, alguns dos dispositivos do Código do Trabalho também se apliquem a estes trabalhadores economicamente dependentes. Chegados aqui, dir-se-ia, e antes de entrarmos, enfim, mais na questão da indústria 4.0, que levanta outro tipo de problemas, há alguma crise de paradigma, digamos, o contrato de trabalho tem futuro, está ultrapassado? Eu diria que, por enquanto, foi a expressão que o professor Nelson utilizou, que por enquanto o contrato de trabalho subsiste e acho que ainda tem amanhã. Não sei se tem depois de amanhã, já lá iremos, não é? Isto é, aquilo que as últimas décadas nos têm mostrado é que, apesar de se falar muito na crise do contrato de trabalho, ele tem revelado mais resistência do que muitos prognosticaram, o que há seguramente, isso sim, pelo menos a julgar pela situação em Portugal e penso que em muitos outros países, o que há é uma crise do contrato de trabalho típico, do enquadramento único, da ideia de que há um único contrato de trabalho, standard, tradicional, e que o direito de trabalho se constrói em torno desse contrato único. Não, eu diria, se alguma coisa é líquida em Portugal, e até alguns autores dizem precisamente isto que está aqui no slide, o direito do trabalho hoje em dia não é o direito do contrato de trabalho, é o direito dos contratos de trabalho, porque contratos de trabalho há muitos, todos reclamam a existência de subordinação jurídica, mas é o contrato intermitente, a tempo parcial, a prazo, em comissão de serviço, regimes especiais para certas profissões. Portanto, a ideia de um direito do trabalho muito diversificado, com regimes muito variados e, portanto, representada muitas vezes por essa imagem. O direito do trabalho não é um continente, é uma espécie de arquipélago constituído por muitas ilhas diferentes umas das outras e, portanto, isso sim tem sido, parece ser mais ou menos ponto assente de que se superou essa ideia do contrato único de trabalho ou do enquadramento único, da unicidade regimental e, pelo contrário, a ideia é ir criando cada vez mais contratos diversificados para corresponder justamente às novas formas de trabalhar, às novas necessidades das empresas, etc. Isso, seguramente. Depois, e era aqui então que eu queria também deixar esse meu pequeno contributo, porque tem muito a ver com aquilo que, penso eu, na prática foi o tema central aqui deste Congresso. Portanto, eu diria, por enquanto o contrato de trabalho, apesar de todas as críticas, tem revelado a plasticidade e a resistência necessária para continuar a operar como critério distintivo fundamental do direito do trabalho. Claro, temos agora desafios, agora no século XXI, agora neste
tempo que estamos a atravessar, temos os desafios que já foram referidos pelos dois oradores que me antecederam: quarta revolução industrial, indústria 4.0, digitalização, robótica, algoritmo, inteligência artificial, portanto, estas transformações brutais que têm ocorrido nos últimos anos. Eu iria apenas, claro, já foi objeto aqui, de resto até da conferência de abertura, não vou entrar muito nessa matéria, só nesta ótica do contrato de trabalho, eu diria que, claro, isto que aqui está, enfim, que consta também de um texto sobre o trabalho 4.0, portanto, a ideia de que o trabalho das 9 às 5 da tarde, das 9 da manhã às 5 da tarde, está a tornar cada vez menos habitual, e de que na indústria, no trabalho 4.0, o trabalho não é mais um local ou um lugar, mas é uma tarefa que tem que ser desempenhada e, portanto, de que hoje se exige um trabalhador disponível a qualquer hora e disponível a partir de qualquer lugar. Isso parece-me evidente e é um dos problemas grandes, até ligados, como ontem foi referido, ao chamado direito à desconexão, que passa muito por aqui. De todo modo, aquilo que tem acontecido até agora, bom, temos tido já casos de um dos problemas mais relevantes, porventura, tem a ver com situações também já aqui muito referidas, do trabalho através das plataformas digitais, eletrónicas, da economia colaborativa, onde aparentemente o trabalho dependente assalariado parece estar em declínio. O caso dos motoristas da Uber aqui pode ser um bom exemplo, mas também aí teremos que ter alguma cautela. Já aqui foi referido pelos dois oradores que me precederam, que justamente a propósito da Uber e situações semelhantes, a questão tem sido muitíssimo discutida, diria, por todo o mundo. Eu não sei fazer a estatística das decisões que já foram proferidas, nem no Brasil, que sei que há várias, mas também por todo o lado, Estados Unidos, Inglaterra, na Europa. Nós, infelizmente, em Portugal, enfim, a Uber já chegou, mas os litígios trabalhistas a propósito da Uber ainda não tivemos nenhum, que eu conheça pelo menos, mas em Espanha, em França, em Itália, noutros países europeus, tem havido diversa jurisprudência e a questão que quase sempre se coloca é esta: bom, serão eles microempresários, autónomos, trabalhadores, serão empregados, trabalhadores com subordinação jurídica, serão trabalhadores para-subordinados? Em Inglaterra, por exemplo, houve uma decisão célebre que os qualificou como trabalhadores subordinados. Enfim, a questão está em aberto, o tema central não é esse, mas eu diria está muito longe de ser líquido que os motoristas da Uber ou de situações semelhantes não sejam empregados ou não sejam, pelo menos, trabalhadores para subordinados. Há ali fenómenos naquela relação que se estabelece entre o motorista e a Uber que claramente revelam dependência económica, porventura subordinação jurídica, e eu admito que o mais provável é que gradualmente se vá aceitando que também aqui há dependência. Sim, os automóveis são dos motoristas, sim, eles não têm um horário de trabalho que tenham que respeitar como os tradicionais trabalhadores. Bom, mas há múltiplas formas que os tribunais têm detectado de, precisamente, afirmar e descortinar nessa relação a existência de uma relação de dependência e, sobretudo, de negar essa ideia um pouco mirífica de que cada motorista da Uber é um microempresário a desenvolver o seu próprio negócio. Não, eles trabalham para a Uber e penso que esta será a visão que vai prevalecendo nos Estados Unidos, na Inglaterra, designadamente, e não só a de os considerar, justamente trabalhando com noções mais plásticas, mais elásticas, de subordinação jurídica ou de dependência económica, de os atrair para o campo do direito do trabalho e não os deixar num campo do direito civil ou do direito mercantil, como por vezes se diz. A última questão que queria referir, porventura a mais interessante, mas aquela em que nós não temos grandes certezas, naturalmente, tem a ver com as transformações do trabalho
Já não com a questão de saber se o trabalho é autónomo, se é dependente, se é abrangido pelo direito do trabalho ou não, mas o ponto que já foi aqui referido também pelos colegas que me antecederam, de saber se esta quarta revolução industrial e se este progresso fantástico no domínio da inteligência artificial, da robotização, etc., se vai acabar, no fundo, a prazo, com a centralidade do trabalho humano, aquilo que tem constituído enfim, a marca das nossas sociedades ao longo de séculos e séculos. Nós temos vivido em sociedades em que o trabalho tem sido uma necessidade para a humanidade. A humanidade teve que trabalhar até hoje, ainda hoje tem, com certeza, e vai continuar durante mais algum tempo a necessitar disso. Por muito que avance a robótica e a inteligência artificial e tudo aquilo que acompanha a indústria 4.0, o trabalho humano vai continuar. Mas também, realmente, lendo alguns livros, lendo relatórios, enfim, parece ser cada vez mais nítido que o progresso tecnológico vai destruir milhares, milhões de empregos, e mesmo que seja certo que pode criar alguns outros, também julgo que é razoável esperar que vai, com certeza, destruir muito mais do que aqueles que cria. Eu, nesse aspecto, talvez tenho uma opinião, não sei se é um pouco ingênua ou um pouquinho diferente de algumas preocupações que foram aqui manifestadas. Isto de termos a prazo, repito, não é para hoje nem é para amanhã. Portanto, eu diria, para hoje e para amanhã o contrato de trabalho cá está, melhor ou pior, e vai manter-se. Enquanto o trabalho humano e dependente tiver a centralidade que ainda hoje tem, eu julgo que o contrato de trabalho continua atual e operativo. Mas, claro, depois de amanhã, podemos transitar para um mundo em que o trabalho humano perderá a sua centralidade. Isto é, em que a maioria das pessoas não terá de trabalhar, e aqueles que terão de trabalhar, porventura trabalharão muito pouco tempo, dedicarão muito menos tempo ao trabalho do que hoje sucede. Eu julgo que isso tanto pode ser visto como uma ameaça, como uma esperança. Isto é, eu, embora seja um professor de Direito do Trabalho, acho que nós trabalhamos para viver, não vivemos para trabalhar. Isto é, se o progresso, em tese, se o progresso científico e tecnológico conseguir substituir o trabalho humano por trabalho efetuado, por exemplo, por robôs, isso pode ser uma excelente notícia, pode ser um fenómeno libertador, a humanidade libertar-se da obrigação de trabalhar, da necessidade de trabalhar, de afeiçoar a natureza, enfim, e de trabalhar. Isso pode não ser necessariamente mau. Pode ser, repito, pode ter esse caráter libertador. Julgo eu, toda a tecnologia libertadora do sacrifício do trabalho, sobretudo, não apenas, diria eu, mas sobretudo em atividades penosas, perigosas, rotineiras, repetitivas, toda essa tecnologia, julgo que é bem-vinda. Não vamos agora ser neoluditas e destruir os robôs e tentar conter o avanço tecnológico. Seria uma atitude, julgo que errada. Claro, isto é um lado do problema. O outro pode ser, o fim do trabalho ou o declínio do trabalho e o desemprego massivo que isso pode originar, cria problemas enormes para as pessoas e para a sociedade. Como foi precisamente referido pelo professor Nelson Manrisch, os robôs não se cansam, não adoecem, não têm filhos, não fazem greve, não tiram férias, mas também, esse ponto foi também sublinhado, não consomem. Justamente nesse livro do Martin Ford, que penso que o professor Nelson Manrisch citou, é lá transcrito um diálogo muito interessante, já há muitas décadas. Isto não é um problema também assim tão novo. Há muitas décadas que há prognósticos de que o trabalho humano vai acabar, porque a máquina vai substituir-se ao homem e o robô vai afastar o homem da sua profissão. E essas previsões revelaram-se sempre enfim, alguma precipitação e não corresponderam à realidade. Mas também é verdade que hoje em dia estamos a atravessar um processo de aceleração neste progresso tecnológico em que podemos começar a pensar que realmente agora sim estamos a chegar próximo da situação
em que o desemprego tecnológico vai imperar e que em muitos setores os robôs e as máquinas, enfim, vão substituir os seres humanos. Sobretudo, mas não apenas, porque já se fala nisso e já existe, não é? Um robô advogado, não é? Não apenas nos McDonald's e no fast food e naquelas tarefas que facilmente são substituíveis, isso acontece. Mas justamente esse diálogo entre o Henry Ford e o presidente do sindicato dos operários lá numa fábrica de montagem de automóveis era muito ilustrativa, porque justamente nesse livro fala-se nesse diálogo em que o empresário Ford, ia com o presidente do sindicato a visitar uma parte da fábrica que estava totalmente automatizada e em que toda a produção dos automóveis era feita por máquinas e por robôs. E o empresário dirigiu-se ao sindicalista a brincar com ele, dizendo-lhe, então veja lá, pá, Walter, ele chamava-se Walter, como é que vai conseguir aqui que estes robôs lhe paguem as cotas do sindicato? E o Walter respondeu, julgo muito bem, perguntando também ao empresário como é que o senhor espera que estes robôs comprem os automóveis que nós estamos, que o senhor está aqui a produzir, que a sua fábrica está a produzir. É que eles não consomem, não é? E nós temos uma sociedade em que precisamente os trabalhadores são trabalhadores, mas são consumidores e isso, enfim, faz funcionar a economia. Os trabalhadores dependem do salário, é com o salário que depois compram os produtos e os serviços para estimular a economia. Sem emprego, portanto, podemos dizer, se o desemprego tecnológico imperar, como é que as pessoas vão sobreviver, como é que as pessoas vão consumir e como é que a economia, no fundo, vai funcionar e prosperar. Claro que são perguntas terríveis, mas eu diria, também já foi aqui referido agora pelo professor Siqueira Neto, bom, aqui transitamos para a questão política. Isto é uma questão de organização do poder político, uma questão de democracia. Quando isso acontecer, e evidentemente tem que haver da parte dos poderes públicos, a democracia tem que funcionar, temos que mudar a forma de tributar as empresas, tem que haver, porventura, um rendimento mínimo pago a todos os cidadãos, trabalhem ou não, que lhes permitam, enfim, ter o necessário para consumir e para sobreviver, enfim, será outro mundo, mas, digamos, tudo vai depender da política e do papel que o Estado, que o legislador assumir na regulação desta transição, digamos. Se transitarmos daqui a uns anos de uma sociedade centrada no trabalho humano para uma sociedade, digamos, do lazer, em que as pessoas dedicam o grosso da sua atividade ao lazer, ao turismo, à cultura, à arte, etc., bom, tem que haver transformações políticas fortes. É evidente que se o poder político estiver capturado por certo tipo de interesses, isso vai ser dramático. Se a democracia funcionar e se houver capacidade de resposta, eu diria, bom, é bom que o progresso tecnológico tenha conseguido libertar a humanidade do trabalho, sobretudo daquela prestação de trabalho, daquelas atividades mais rotineiras, mais repetitivas, que nós, juristas do trabalho, gostamos de dizer que o trabalho é um meio de realização pessoal, mas isso também é um sonho para muitas pessoas. Talvez seja para um professor universitário, para outro, em certo tipo de atividades, duvido que seja nas atividades muito rotineiras, repetitivas, aí tem uma dimensão de sacrifício, se surgir uma máquina a fazer isso e a libertar aquela pessoa daquela obrigação, daquele peso, isso será bom, desde que a sociedade, como um todo, consiga organizar-se politicamente para dar condições de vida e rendimentos, enfim, e adaptar-se a uma sociedade pós-trabalho, que será um desafio tremendo, mas que, repito, pode ter êxito ou inêxito. Não temos que ver necessariamente, digamos, a presença do robô e o progresso tecnológico e o facto de as pessoas, de porventura superarmos este estádio de sociedade centrada no trabalho humano como algo de necessariamente negativo. Pode vir a ser bom se politicamente conseguirmos dar respostas necessárias, adequadas a isso. Outra coisa é acreditar que isso vai suceder ou, pelo contrário, recear que o poder político, que está hoje, porventura, em muitos locais, capturado por certo tipo de interesses económicos, enfim, que vai conseguir criar essas medidas. E, se calhar, aí já sou um bocadinho mais pessimista. Mas, em tese, julgo que não devemos ter uma atitude negativa para com esse fenómeno. E, portanto, eu diria, julgo que já estou no limite do meu tempo, para procurar responder à questão deste painel, eu julgo que o contrato de trabalho terá futuro, tem futuro, enquanto se mantiver a centralidade social
do trabalho humano e do trabalho prestado com dependência. E essa continua a ser uma característica dos nossos tempos. Repito, talvez, daqui a uns anos, não sei prognosticar quantos, enfim, o robô ou a inteligência artificial substitua uma grande parte dos empregos, o desemprego tecnológico alastre, mas também, reitero, as notícias sobre a morte do trabalho já foram dadas há muitas décadas e nunca se confirmaram até hoje. E, portanto, temos que ter sempre alguma prudência, porque nós vamos ver textos já dos anos 50 e 60 do século passado que diziam que daí a meia dúzia de anos já não haveria mais trabalho humano e que as máquinas iam tomar conta e os robôs, etc., iam dispensar qualquer tipo de atividade laboral humana. E chegamos a 2019 e vemos que isso não se verificou por muitos motivos, enfim, que não cumpre aqui fazer. Portanto, diria, o direito de trabalho tem um hoje, tem um amanhã, com certeza. Depois da amanhã, aí já é mais arriscado fazer prognósticos, porque, naturalmente, se o trabalho humano perder essa sua centralidade, realmente nós podemos ir um pouquinho para o desemprego, enfim, quem lida com o direito do trabalho, porque o fenómeno deixará de ser regulado, a não ser, e também não é uma coisa completamente disparatada, que a evolução dos robôs seja tal, porque já se dizem, eu já li, que os robôs, enfim, pensam, alguns até dizem que podem, a prazo, sentir emoções, etc. E há propostas, como sabem, de atribuir personalidade jurídica a certos robôs. Qualquer dia podemos ter um direito do trabalho a salvaguardar ou a tutelar o trabalho prestado pelos robôs tipo humanoides, não é? Tipo em cenário de ficção científica. Mas não sendo esse o caso, naturalmente, aí o direito do trabalho, porventura, e o contrato de trabalho tenderá a perder a vitalidade que hoje tem, justamente acompanhando o declínio do trabalho humano. Reitero, isso pode ser mau ou pode ser bom, dependendo daquilo que nós, enquanto cidadãos, e dependendo do modo como a democracia, no fundo, funcionar e como o poder político responder e enquadrar o progresso tecnológico e as consequências que tem para a sociedade. Obrigado pela vossa atenção. Bem, eu tinha certeza que a solução viria, e veio. Professor, muito obrigado pela excelente palestra. Na verdade, o que nós precisamos ter em mente é que nós precisamos cuidar das pessoas, cuidar do ser humano. Isso que precisamos ter em mente. A solidariedade, o amor ao próximo. Porque, como lembrou o professor Siqueira, a concentração de renda, não adianta que estejamos bem se o vizinho está mal. Não é possível conviver com essa situação, com a pobreza do vizinho. Não é? Então, mas essa flexibilização que hoje se propõe, ela precisa ser bem cuidada. E está aqui o ministro Agra, colega da Corte, que nós temos a preocupação, por exemplo, na terceirização, que o Supremo reconheceu, que pode ser feita em qualquer atividade. Ou seja, tem uma empresa cujo dono ou empresário ele não tem nenhum empregado. Que pode ser em qualquer atividade, atividade meio, atividade fim. Mas nós temos a preocupação, embora essa decisão do Supremo tenha força vinculante, que foi decidida em repercussão geral, nós temos a preocupação de que, se ficar demonstrada a subordinação jurídica direta com o tomador do serviço, então nós estaremos não diante de uma terceirização, e sim de uma fraude. E o artigo 9º da CLT não foi revogado. Ele está em pleno vigor. E também nós não acho que ninguém vai pensar nisso, que o Supremo
decidiu aquilo concordando com uma situação de fraude. Então, nós temos cuidado desta situação, tomamos cuidado com essa situação. Mas eu vejo que, na verdade, as opiniões não são tão diferentes. Porque, nessa situação de substituição da mão de obra humana pelos robôs, todos propuseram ou resolveram que o Estado, então, terá de suprir a necessidade. E como lembrou o professor Siqueira, o professor Manrich, não é? Como seria? Obviamente, se houver um aumento da produção, uma diminuição de custo da mão de obra, haverá um aumento da capacidade contributiva, e isso, portanto, seria a solução, não é, professor? O que se propõe. Mas, penso que não poderemos ter pressa nessa solução. Não deveremos ter pressa. Essa solução se dará, como lembrou o professor Siqueira, pelo poder político, sem dúvida nenhuma, pelo poder político. E o responsável por isso somos nós. E essa solução, ela virá devagar. E aqui, eu já pedi licença ao professor Manrich, que vou citar, aqui para encerrar, um ditado africano, que colei do professor, que diz o seguinte: se você quiser apenas ser rápido, vá sozinho. Se quiser ir mais longe, vá com alguém. Por isso, nos unamos todos para a solução, o bem comum. Então, está encerrado. Muito obrigado, professor.